Dá pra dizer, então, que o Eduardo Bolsonaro tá tendo bastante influência na maneira como as coisas estão acontecendo. E é importante destacar por quê? Porque o Brasil, a- ainda hoje, mesmo sendo mais importante do que antes, é um nicho pequeno. Então tem pouca gente atuando nesse nicho. Não é que assim mudou a relação dos Estados Unidos com a China. Isso seria impossível para uma pessoa fazer. Tem assim lobistas botando muita grana para influenciar a política. O Brasil não é um assunto tão importante assim. Eu acho que assim uma comparação importante de se fazer, por exemplo, a forma como muitos senadores americanos pensam sobre o Brasil, ou seja, a relevância que no mundo deles o Brasil tem, é parecido com a relevância do Equador para um senador brasileiro. Entendi. Então, assim, eles não pensam sobre o tema, eles não sabem nada. Né? A maioria dos senadores brasileiros sabe muito pouco sobre o Equador. Né? Não faz fronteira, tá? Tem uma noção meio. Então, se tem alguém na cidade, em Brasília, que fala com todo mundo sobre o Equador, essa pessoa vai conseguir fazer a cabeça Entendi. dos senadores brasileiros sobre o Equador, porque também não, eles vão, de repente, ouvir por 10 minutos, esquecer do assunto, aí quando surge de novo, eles vão se lembrar desse assunto. Então, isso, em parte, explica porque foi, entre aspas, um pouco mais fácil para avançar com essa agenda do que seria o caso se você quisesse, sei lá, mudar a relação dos Estados Unidos com a Alemanha, por exemplo, né? Porque daí tem muito envolvido. Em geral, eu acho que fica muito claro agora para o agro brasileiro, para todos os exportadores, que é preciso ter uma presença permanente em Washington. Do mesmo jeito que precisa ter uma presença permanente em Bruxelas. Na Europa, é muito comum ouvir: ah, mas vocês no Brasil, vocês usam assim quantidades excessivas de agrotóxico. Você tem coragem de comer carne porque é tudo cheio de química? Por quê? Porque foram grupos protecionistas na Europa que dominam a conversa sobre o Brasil e que querem inviabilizar o acordo de livre comércio entre o Mercosul e o Brasil. E a única solução é ir lá falar com os podcasts americanos. Por exemplo, o Mauro Vieira, o chanceler, ou algum CEO do agro brasileiro, tinha que estar nos Estados Unidos falando com os maiores podcasts para falar que as tarifas contra o Brasil são uma loucura. Para o consumidor americano, que é péssimo. Então, essa presença é fundamental. Eu acho que o Brasil, por ser um país continental, acaba não, às vezes, se dando conta da importância de estar presente nessas praças. Não, a gente não precisa, a gente é um país muito grande, ou sei lá, se vocês não querem a gente, então tudo bem. Não, precisa estar lá, escrever artigo de opinião, ir na TV. E, é claro, precisa ter tudo em inglês, né? O americano tem zero paciência para tradução simultânea e tal. Precisa ser a narrativa, os exemplos, as metáforas, Desenhado pro povo americano. 100% para o povo americano. Se você utiliza qualquer coisa, aí eles já não Desconectam. Desconectam porque eles não. O americano não sente necessidade de acompanhar o que acontece no mundo. Né? Os Estados Unidos, o bairrismo é muito maior ainda do que aqui. Então, assim, quem faz isso muito bem? A Índia, o Israel. Israel tem um poder enorme, né? Por quê? Porque mobiliza os senadores, os deputados, fala com as empresas. Até os mexicanos fazem muito bem. Né? Utilizam estrelas mexicanas famosas, utilizam o migrante lá, muitos naturalizados. O Brasil não utiliza o brasileiro naturalizado americano. Então tinha que mobilizar essa galera e falar: gente, isso é um problema. Vocês vão, porque o Brasil é um aliado histórico dos Estados Unidos. Não é um país que... É um país dos BRICS, é um país mais pró-ocidental. Né? Então eu acho um erro terrível por parte dos Estados Unidos de taxar o Brasil, porque o resultado, o que eu estou vendo já com as empresas, é que quem ganha com isso é a China, é o Vietnã. Porque se você é um investidor ou um CEO de uma empresa, você vai fazer uma grande aposta agora no mercado americano? Muito difícil, entendeu? Não vai. Então, assim, essa é o jogo, mas e você ter deixado a política interna contaminar um assunto de política comercial é péssimo, porque o Brasil, os Estados Unidos não controla o que acontece aqui internamente, politicamente no Brasil. Então, o Trump acabou limitando o espaço para ele reverter essas tarifas
porque ele disse, olha, eu estou impondo essas tarifas para ajudar o Bolsonaro. Aí o Bolsonaro vai preso. E aí o Trump, mesmo querendo reverter, ele vai parecer que ele está... Chicken out. Exato. E aí ele é muito sensível a essa acusação, né? O famoso taco. Né? O Trump, Always chickens out. Exato. O Trump, ele recua. Então, é uma situação muito complexa, mas assim, é preciso falar. Eu acho que hoje o Lula e o Trump não conseguem falar porque a conversa entre presidentes é o fim de um longo processo. Então, aquelas pessoas falam, o Lula precisa ligar para o Trump. Não funciona assim. É preciso fazer um trabalho. Quem faria esse trabalho aí, professor? Olha, para te dar uma ideia, 20 anos atrás, o Bush e o Bush filho e o Lula, com visões bastante distintas, né? O Bush filho sendo um conservador clássico. Caralho, 20 anos atrás é ontem, maluco. Que doideira. Pois é. Tava o Lula presidente, tinha o George W. Bush de presidente lá também. Que doideira. E aí, quando o Lula se elegeu, o Palocci, na época, com a ajuda, inclusive, de alguns dos integrantes do governo do FHC, estabeleceram um canal de diálogo, o Celso Amorim, na época, para ter a benção, de certa forma, do governo Bush para que os investidores não ficassem com medo da chegada do Lula. E o Bush fez um comentário, quando o Lula se elegeu, dizendo, cara, eu acho que, né, ótimo, assim, vamos ter uma boa relação, eu confio, né, no compromisso no novo governo brasileiro com a estabilidade macroeconômica, etc. E aquilo foi fundamental para não pôr em risco as medidas de estabilização do Plano Real, por exemplo. Então, aquilo foi importante. Apesar da divergência ideológica, os diplomatas nos bastidores conseguiram estabelecer um canal super funcional, tanto que quando na época que teve um golpe contra o Chávez em 2002, o Lula, isso foi pouco antes do Lula se tornar presidente, mas houve muita tensão depois ainda na Venezuela por um bom tempo. E esse diálogo funcionou tão bem sobre o futuro da Venezuela que a Condi Rice, que era uma das principais assessoras de segurança nacional do Bush, ligava para o Celso Amorim antes de fazer qualquer pronunciamento sobre a Venezuela. Porque falava, eu quero que vocês estejam aliados com a gente. Então, assim, ideologia é uma coisa. Se o presidente fala... né, o Bolsonaro falava mal da China, mas o comércio entre Brasil e China só crescia. Então, assim, a retórica presidencial serve para mobilizar a base, etc. Todo mundo sabe o que é. Mas hoje, de fato, você não tem um diálogo funcional. O Trump não indicou ninguém para lidar com o Brasil. Então, o Brasil meio que não sabe com quem falar. Então, você hoje marcar uma ligação entre Trump e Lula não serve para nada. Assim, tem muito pouco espaço. Você tinha que fazer um trabalho nos bastidores para chegar em algum tipo de entendimento para que seja possível anunciar algo depois da ligação que seja benéfico para os dois. Porque nenhum líder quer fazer uma ligação e depois tivemos essa ligação e não há nenhum resultado. Né?